Que Deus abençoe a sua vida grande e poderosamente no nome de Jesus. Você que entrou aqui nesse vídeo, você não entrou aqui à toa. Você entrou aqui porque Deus permitiu com que você entrasse. Deus permitiu você entrar aqui. Por isso eu te peço, não saia desse vídeo. Deus tem uma palavra para você. Se você entrou até aqui, é porque algo Deus tem para falar contigo. Então permaneça até o final, certo? Para quem não me conhece, eu me chamo Tadeu, tá? E desde os meus 9 anos de idade eu comecei a ir para a igreja. E desde então, desde os meus 13 anos de idade, eu comecei a pregar a palavra de Deus. Hoje eu tenho 21 anos. Então, para a glória de Deus, eu estou firme até hoje. Não é fácil e não tem sido fácil, mas Deus nos faz superar todas as coisas. E você que está aqui nesse canal, você que é novo, ainda não é inscrito ou inscrita aqui nesse canal, logo aqui na palavra abaixo vai ter a palavra inscrever-se. Você dá um clique nessa palavra e em seguida no sino de notificações que vai aparecer ao lado. E depois você clica na opção todas. Fazendo assim você já vai estar inscrito ou inscrita aqui nesse canal. Eu peço a você também que deixe o teu like, deixe o teu gostei agora, não deixa para depois não. Clica agora aqui no legalzinho, porque isso ajuda a fortalecer muito a esse canal e faz com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Faz com que essa mensagem alcance mais vidas. Então o meu propósito é esse, é transformar pessoas, é transformar vidas e levar elas até o Senhor Jesus. Amém? E se você pode também compartilhar com mais alguém, compartilha. Com alguém que você sentir no teu coração de compartilhar. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Algo que muitas pessoas andam se perguntando e muitas das vezes ela fala assim: por que Deus não nos revela o processo, mas só revela o propósito? Escuta isso aqui. Por que Deus ele só te revela o propósito e não o processo? Porque tem pessoas que se Deus ele te revelasse o processo, você ia desistir logo no meio do caminho, você ia parar. Por quê? Porque tem pessoas que se você visse o processo que você ia passar, você ia... Vamos lá. Quem suportaria passar pelo que Jó passou? Perder 10 filhos, perder os seus bens, seus gados, a sua saúde ser setada? Ele não sabia que isso poderia acontecer com ele, mas aconteceu. Quem suportaria passar pelo que José passou? José ele foi vendido como escravo, foi caluniado, foi prisioneiro, foi julgado. Então, José ele passou por muitas coisas. Quem suportaria passar pelo que José passou? Quem suportaria passar pelo que Davi passou? Ter que ser perseguido pelo seu pior inimigo? Ter que ser caluniado ou perseguido pelo seu próprio filho? Odiado pelo seu próprio filho? Ninguém suportaria. Eu acredito que não. Então, Deus, ele só nos revela o propósito porque se nós olharmos para o processo, a gente desiste do propósito. Então, muitas das vezes, Deus não nos revela o processo porque ele sabe que se ficarmos sabendo do processo, a gente para, a gente desiste. E o propósito de Deus na nossa vida é que a gente continue. Ou seja, passe pelo processo para alcançar o propósito. Entenda que o propósito de Deus não é fazer com que você permaneça no processo. O processo é só uma forma de preparo para mim e para você. Talvez você não entenda, porém o processo é uma forma de preparação para o propósito, para saber se somos capazes de alcançar e de viver o propósito. Por que, Tadeu? Porque quantas pessoas que elas alcançaram o propósito por ter acelerado o processo e não ter passado da forma que Deus quisesse que ela viesse passar, ela perdeu o propósito. Ela desistiu do propósito. Ela abriu mão do propósito. Por que, Tadeu? Porque ela passou pelo processo, mas ela acelerou o processo. Ela não passou pelo processo da forma que ela deveria passar. Ela não enfrentou o processo da forma que ela deveria enfrentar. Então é Deus falando com algumas pessoas. Se você está passando hoje ou vivendo hoje um processo e você fala assim: se eu soubesse que seria difícil desse jeito, eu não teria tentado. É a pior besteira que você pode falar. Por quê? Porque o processo não é para te matar, ou te prejudicar, ou te destruir, ou algo do tipo.
O processo, ele serve para te ensinar e te dar estrutura para você suportar o propósito. É que nem um edifício. Há uma diferença de um condomínio, uma casa, para um edifício. São totalmente diferentes. A estrutura é diferente. Pode até parecer ter o mesmo formato ou algo do tipo, porém a estrutura, a base é outra. Por quê? Porque o que sustenta uma casa, a base que sustenta uma casa não é a mesma base que vai sustentar o edifício. Pode até ser as mesmas ferramentas, pode até parecer ali um pouco as mesmas estruturas, porém o formato, a forma de ser é diferente, é mais grossa, a estrutura de um edifício é maior, é mais profunda, é algo mais, vamos dizer assim, mais forte, é algo mais complexo, mais delicado, é algo que você já tem que tratar ali do profundo. Então, é diferente. É diferente a estrutura de uma casa para uma estrutura de um edifício. Então, é Deus falando com algumas pessoas: ei, se você quer alcançar algo grande, eu preciso trabalhar na sua estrutura. Eu preciso mexer na sua estrutura. Eu preciso lapidar a tua estrutura. Por quê, Tadeu? Porque se você receber o propósito que Deus tem com a estrutura que você possui, você não vai suportar. É mais fácil a construção que ceder. É mais fácil a construção a cair. Por quê? Porque não há estrutura suficiente. Existem pessoas que ela perde o propósito por não passar pelo processo. Então, Deus, ele vai te dar, sim, propósito. Os propósitos de Deus na sua vida são infalíveis. Vão se cumprir. O inimigo querendo ou não. Porém, você precisa entender que o processo é para te preparar para o propósito. Então, se você está passando ou enfrentando o processo na sua vida hoje que talvez você não esteja suportando, aguenta, suporta. Por quê, Tadeu? Porque no momento exato de Deus te exaltar e de Deus fazer você viver o propósito, está chegando. E você vai viver e não vai ter ninguém que impeça isso. Por isso, suporte o processo, vença o processo e você alcançará os propósitos. Amém? Então, se você está passando por algo hoje na tua vida, aguenta um pouco, suporta um pouco. Porque Deus, Ele sabe de tudo, Ele está cuidando de tudo. Então, antes de você sair desse vídeo, eu peço para você que envie, não deixe de enviar essa mensagem para mais alguém. Porque eu sinto que tem mais pessoas que precisam ouvir isso, muitas das vezes é até através de você. Alguém que pode estar passando um processo na vida dela que ela esteja se perguntando o porquê desse processo. O porquê ela está passando por essa tal injustiça. Muitas das vezes não é uma injustiça. Todos passam por processos. Todos passam por dificuldades. Eu aprendi isso. O dia ruim, o dia difícil vem para o justo e o injusto. Vem para todos. O processo ele é para todos. Todo mundo vai passar por um processo, só que a diferença é que aqueles que permanecem em Deus vencem o processo. Mas aqueles que infelizmente abandonam, fogem, perdem o propósito. E é a pior coisa que um ser humano pode fazer. É tentar, de algum jeito ou de alguma forma, pular o processo. Então, não pula o processo. Não pula o processo, porque se você pula o processo, você perde o propósito. Amém? Então, receba essa palavra sobre a sua vida e compartilha para mais pessoas. E antes de você sair, eu quero fazer uma oração por você. Eu posso fazer uma oração por você? Uma oração breve, rápida. Pode ser? Levanta a tua mão direita para os céus. Deixa eu orar por você. Soberano Deus e eterno Pai, eu apresento a vida dessa pessoa aqui agora em tuas mãos, que está aqui, meu Pai, nesse vídeo. Ela, meu Deus, ele tem passado por um processo terrível, que muitas das vezes tem pensado em parar, tem pensado em desistir, tem pensado em retroceder, tem pensado em abandonar tudo, porque por não suportar o processo. Só que o processo, meu Pai, o Senhor nos ensina, nos fala, que não é para matar ou para,
destruir, ou para envergonhar, ou para fazer com que a pessoa sofra. Não, Pai. O processo é mexendo justamente na estrutura. Quando dói, quando machuca, quando sente, é porque a estrutura está sendo moldada. Por quê? Para que a pessoa não venha sentir mais a dor, para que a pessoa não venha sentir mais o incômodo, porque o propósito é grande, então a estrutura também tem que ser forte. Então é por isso a causa desse processo. Então, Pai, aquieta o coração dessa mulher, desse homem, desse filho seu, dessa filha sua, e faz com que ela descanse em Ti para viver os propósitos do Senhor sobre a vida dela, no nome do Senhor Jesus. Você que recebe essa oração, diga: eu creio, eu tomo posse e eu vou suportar esse processo em minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida grande e poderosamente. Como eu disse, como eu sempre falo, as suas lutas são as minhas lutas, as suas guerras são as minhas guerras, e em Cristo Jesus somos mais dos que vencedores, tá? Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.